Sejam todos bem-vindos. Alguém, eu não sei se foi aqui no canal do YouTube, eu não sei se foi lá no meu grupo no Telegram, mas independente de onde foi o local, eu sei que ele me pediu para falar sobre as entripes. Lembrando, pessoal, que não é todo PWM que tem essas habilitações. Existem vários modelos de PWM, mas em algumas placas, principalmente da Compal, a Samsung também usa muito esses PWMs que têm essas habilitações das fontes internas. Vejam bem, está aqui este modelo de PWM, ele é o RT8205, aqui o modelo. A primeira coisa que vocês têm que saber é que as entripes, elas não podem estar ligadas ao terra, porque se elas estiverem ligadas ao terra, o PWM não vai funcionar. Quando eu falo PWM, pessoal, é diferente desses reguladores de tensão, ó, VREG 3 e VREG 5, é completamente diferente. Esses reguladores VREG 3 e VREG 5, eles se realizam assim que este circuito recebe a alimentação aqui no VIN, ó, e instantaneamente é liberada aqui, ó, uma tensão de 3 volts e uma tensão de 5 volts. Veja que aqui na tensão de 5 volts, ó, essa tensão é chamada de VL. Onde você vê simplesmente VL, significa que ela é de 5 volts. E onde você vê essa tensão que sai aqui, ó, a partir do pino 8, no caso deste PWM, a tensão mais 3 VLP, ela é de 3 volts. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Eu falei para vocês o seguinte, a primeira regra é, essas entripes, ela não pode estar diretamente ligada ao terra. Porque se ela estiver ligada ao terra, o PWM, lembre-se, não vai funcionar. Ou seja, não vai mandar os pulsos para os gates nem de alta, aqui ó, nem os pulsos para o gate de baixa. Existe uma fonte aqui dentro desse encapsulamento, desse circuito integrado, chamado de SMPS. E essa fonte, para ser habilitada, depende de quem? Das entripes. A entripe 1, que vai acionar a fonte aqui do lado 1, que é essa fonte aqui, ó. Observe que aqui você está vendo, ó, o gate 1 e L-gate 1. Portanto, a entripe 1 é que vai fazer essa habilitação. Da mesma forma, aqui do lado 2. Observa aqui, ó, o gate 2 e L-gate 2. Quem vai habilitar esse lado 2 é quem? A entripe 2. Então, professor, quer dizer que se eu colocar o carregador nesta placa e depois eu colocar o multímetro aqui no pino 1 e tiver 0 volt e colocar o multímetro aqui no pino 6 e tiver 0 volt, isso quer dizer que o PWM não está funcionando? Exatamente isso. Se tiver 0 volt aqui no pino 6 e tiver 0 volt aqui no pino 1, a fonte interna desse PWM não está funcionando, ou seja, os gates aqui, ó, estão parados. E nesse primeiro momento da análise, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Quem está fazendo esse aterramento, ou seja, quem está desabilitando esse PWM, são esses MOSFETs aqui, ó. Olha aqui, gente, entripe 1 e entripe 2. Aqui existe uma trilha ligando lá no pino 1 do CI e aqui lá no pino 6 do CI. Vamos ver? Entripe 1 ligado aqui.
no pino 1, tá vendo? E Entrip 2 ligado aqui no pino 6. Está dando para vocês compreenderem? Vou apagar aqui para a gente despoluir. Prestem atenção o que está acontecendo aqui nesse momento. As entripes estão sendo aterradas? Sim. Como, professor? Presta atenção. Vocês estão vendo esse sinal aqui chamado de VL? No início eu falei para vocês o seguinte, que esse VL aqui é o que? 5 volts. Por quê? Olha aqui, gente. Por causa do VREG 5. VREG quer dizer uma tensão que nasce a partir desse regulador. Quando este PWM, ou seja, quando este circuito integrado recebe a alimentação aqui, ó, de VIN, internamente ele vai regular para 5 volts aqui, ó, tá vendo? Chamado de VL, e vai regular para 3 volts aqui, ó, chamada de VREG 3. Quando eu colocar o carregador, você pode colocar o seu multímetro aqui que vocês vão ver 3 volts. E podem colocar aqui, ó, que vocês vão ver também 5 volts. Então, VL é o que? 5 volts. Esse 5 volts está entrando aqui, passa por esse resistor, ó, e chega nesse MOSFET. Aqui é um MOSFET duplo. Professor, como é que o senhor sabe que aqui é um MOSFET duplo? Outra técnica que vocês têm que aprenderem. Observa aqui a localização, ó, PQ307A e PQ307B. Aqui é um encapsulamento só. Por isso que o engenheiro descreveu aqui A e B. Se não fosse duplo, não teria esse adicional aqui da letra A, nem esse adicional aqui da letra B. Seria simplesmente PQ307 e PQ308. Mas veja que ele é a mesma referência, 307A e 307B. Entenderam? Então, esse 5 volts aqui, ó, assim que coloca o carregador, ele nasce e alimenta os gates desse MOSFET duplo. 5 volts chega nesse gate e 5 volts chega nesse gate. Vocês já estão cansados de me escutar que quando o gate recebe uma tensão, ele liga o MOSFET. Isso quer dizer que nesse momento esse MOSFET está ligado. Então, toda a tensão que está aqui, ó, na Entrip 1 e na Entrip 2, está sendo o quê? Aterrada nesse momento. Dando a entender que temos aqui 0 volt e 0 volt aqui também. E a regrinha é: as entripes não podem estar aterradas, porque se elas estiverem aterradas, o PWM não vai funcionar. Ah, professor, então quer dizer que esse PWM não está funcionando? Sim, aparentemente, fazendo esta análise, ele não está funcionando. Mas, como a eletrônica é linda e maravilhosa, vamos partir agora para o X da questão. Vejam bem, está vendo esse transistor digital aqui? Veja que aqui na base, no pino 2, existe um sinal de tensão chamado VS. E ainda existe este sinal aqui, ó, chamado de VS_ON. Onde vocês enxergarem esse ON, significa habilitar, ligar. Mas para a gente não perder o raciocínio, vamos segurar aqui neste VS. Aqui, ó. Eu vou apagar para facilitar a nossa visualização. Pessoal, quem quiser adquirir o curso de interpretação de esquemas, é só acessar aí a descrição desse vídeo, onde vai estar todas as informações e também o link de pagamento. Assim que você fizer o pagamento, você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, dizendo que comprou o curso. E o pagamento sendo confirmado, eu enviarei imediatamente o link dos conteúdos para que você possa baixar para o seu computador.
tá bom? Bom, pessoal, as entrípias nesse momento estão aterradas, o PWM não está funcionando, entre aspas, porque existe essa tensão aqui de VL chaveando esses MOSFETs. Mas, trazendo vocês para este lado de cá, existe esse transistor digital com um sinal de tensão chamado VS. E de quanto é este VS? Nós vamos analisar agora. Fazendo uma pesquisa aqui, vamos ver de onde sai ou de onde vem este sinal chamado de VS. Aqui, gente. O VS está aqui neste circuito, ó. Está aqui este Vin, que todos vocês já sabem que é 19 volts, passa por esse diodo, tá vendo aqui? Passa por esses dois resistores aqui em paralelo, fazendo o nosso sinal chamado de VS. E este sinal é um sinal de tensão primária. Ele acontece assim que você conecta o que? O carregador. E este VS está indo lá para aquele transistor. Vamos lá? Olha aqui. Ótimo. Chegando aqui nesse resistor de 100K e também nesse resistor de 42.2K, ocasionou aqui um divisor de tensão. Essa tensão vai ter uma queda aqui, eu não sei se de 5, de 3 a 5 volts, mas é uma tensão baixa. Ela vai chegar aqui, ó, na base. E você sabe que o transistor recebendo uma tensão na base, o que é que vai acontecer? Ele vai ligar e a tensão que estiver aqui, ó, vai se transformar no potencial negativo, 0 volt. Vocês lembram que essa tensão aqui é de 5 volts? Mas como esse transistor está aqui, ele vai saturar devido a essa tensão que está aqui na base, ó. Ele vai saturar e tudo que estiver aqui vai ser o quê? Praticamente 0 volts. Sendo 0 volts aqui, o gate vai ser 0 volt aqui e o gate aqui vai ser 0 volt. O que é que vai acontecer, gente? Sem tensão no gate desse MOSFET e sem tensão no gate desse MOSFET, eles vão desligar porque parou de saturar e as entrípias vão ser o quê? Liberadas, não vão estar mais aterradas. Sendo assim, vai habilitar a fonte interna desse PWM, dando origem a extensões de 5 hours aqui, ó, e também de 3 hours aqui, ó, onde chamamos de fontes de alta potência. Deu para vocês entenderem, pessoal? Outra coisa aqui, já que eu toquei nesse assunto aqui, ó, sobre este sinal VS_ON aqui, ó, o que é que está acontecendo aqui nesse momento, gente? Se essa tensão está chegando aqui, com certeza também ela está indo para lá. Concordam comigo? Assim que você coloca o carregador na máquina, essa tensão chega aqui, passando por esses dois resistores, chega na base desse transistor e também ela vai para lá, está sendo canalizada para lá. Mas para lá onde? Vamos ver para onde é que está indo? Vamos lá, pesquisar aqui, ó. VS_ON. Segundo o esquema, está indo para a página 35. Vamos procurar. Aqui, gente. Olha aqui. A seta lá está indicando que está vindo para cá. E a seta aqui está indicando que está indo para lá. Agora veja que confusão. Mas como toda eletrônica e todos os esquemas, nós temos que usar o raciocínio lógico, vamos fazer isso agora. Logicamente, aquela tensão está vindo para cá. Ela está vindo assim, ó. Tá bom? Ela está vindo, ela não está indo. Mas, analisando este circuito integrado, ele é um circuito de proteção da CPU. Como é que ele funciona? Quando ele detecta
juntamente aqui com esse resistor aqui, ó, quando ele detecta uma alta temperatura na placa-mãe, ele vai automaticamente desligar toda a placa. Ah, professor, como é que ele vai fazer isso? Ele não está recebendo aqui esta tensão que está na base do transistor. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Cadê, gente? Vamos lá, página 37. Aqui. Olha o que é que vai acontecer. A placa está funcionando, toda bonitinha, rodando tudo certinho. E essa tensão está indo para lá também. Quando aquele circuito detecta uma temperatura acima do limite, ele vai aterrar essa tensão. Mas como assim, professor? O circuito integrado internamente, ele vai colocar essa tensão ao terra. E quando coloca essa tensão ao terra, a base desse transistor vai ser cortada, jogando aqui, ó, 0 volt. E quando joga 0 volt aqui na base, esse transistor ele para de conduzir. E se ele parar de conduzir, o que é que vai acontecer? Essa tensão continua a chegar aqui nos gates. Fazendo o quê? Aterrando novamente as nossas entripes. E as entripes sendo aterradas, o que é que vai acontecer? O PWM não vai funcionar e vai acontecer que a placa vai desligar. Isso é a função daquele circuito, proteger a placa de danos maiores. Entendeu, pessoal? Eu quero que vocês assistam agora na sequência um vídeo que um aluno mandou para mim. A forma que ele estuda e que ele consegue absorver os assuntos. É uma forma muito boa para vocês que estão iniciando agora. Eu também sempre gosto de fazer essas anotações quando eu estou estudando, porque eu consigo absorver melhor os assuntos. Tá bom, pessoal? Fica aí com esse vídeo. Ô professor, bom dia aí, ó. Você fala para você não falar aí, ó. Tô estudando até falar que chega aí, ó. Fiz um resumo, tudo bonitinho, para não vir ter problema. Tudo detalhado, ó. Muito boa a sua explicação. Aí tô fazendo, revendo, estudando, fazendo todo o resumo que eu preciso de fazer, anotando tudo que eu preciso ser anotado, tá? Tudo para ficar em tudo nos trinques mesmo. Aí sim, com sua explicação, tudo mais, aí nós vamos poder agregar muito mais conhecimento que a gente já tem, né? Que a gente já tem vários conhecimentos, mas sempre tem de agregar mais, vindo de alguém que sabe muito mais do que a gente, né? Então, é bom mesmo, muito boa, parabéns pelas suas explicações, tá tudo beleza, tá? Obrigado, hein? Obrigado, vamos que vamos.